Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre arranjos. Na verdade, os exemplos que nós vamos discutir, muitos deles vocês conseguem resolver de base de todo aquele conhecimento, de tudo aquilo que a gente já discutiu sobre o princípio fundamental da contagem. Mas a gente vai começar a se acostumar com essa nova palavrinha, com essa nova opção, esse novo jeito de resolver algumas atividades que envolvem o princípio fundamental da contagem. Para a gente iniciar, vamos conversar sobre o seguinte exemplo. Eu tenho aqui, numa reunião de condomínio, uma realização de uma votação para definir os cargos de síndico e subsíndico do prédio. Nessa reunião, 4 moradores, que eu estou chamando de moradores A, B, C e D, candidataram-se para esses cargos. Nossa pergunta é: de quantos modos distintos podem ocorrer o resultado dessa votação? Quando a gente vai resolver essa atividade, nós podemos avaliar o seguinte: serão escolhidos um síndico e um subsíndico. Então, eu tenho aí 2 representantes. Suponhamos que a Maria seja eleita a síndica e o Beto seja eleito subsíndico. Eu tenho uma opção de votação. Se eu inverto a ordem e coloco o Beto como síndico e a Maria como subsíndica, essa alteração na ordem gera um resultado diferente? O que vocês acham? Quem respondeu que sim, acertou. Se nós temos os cargos de síndico e subsíndico, embora eu tenha as mesmas pessoas, mas se eu troque o cargo delas, isso é um resultado diferente. Então, a gente está diante de um problema em que a ordem em que os elementos são escolhidos faz diferença. Tem um professor chamado Rafael Procópio que diz o seguinte: para você memorizar a diferença entre arranjo e combinação, combinação é o nosso próximo exemplo, nosso próximo conteúdo. Ele fala: se a ordem faz diferença, pergunte para você mesmo, a ordem faz diferença, gera um resultado novo? Se a resposta for sim, você não vai usar sim, você vai responder arranjo. Se não fizer diferença, a gente tem um problema de combinação. E aí o não rima com combinação. Já fica aí a dica para a gente começar a avaliar direitinho a diferença entre esses 2 termos. Arranjo, que é a aula de hoje, combinação, que é o próximo assunto. Pois bem, a ordem faz diferença. A gente está diante de um problema de arranjo. Aqui no nosso esquema, nós temos todas as opções de resultado aí, olha. Suponhamos que o candidato A seja eleito síndico. Aí o subsíndico pode ser o candidato B, o C ou D. Suponhamos que o candidato B seja eleito síndico. Então, aí o subsíndico pode ser o A, o C ou o D. Posso ter ainda o candidato C eleito como síndico. E aí o subsíndico seria o A, o B ou D. Posso ter o candidato D eleito como síndico. E aí o subsíndico seria o A, o B ou o C. Aqui a gente tem a árvore de possibilidades, com todas as possíveis respostas, todos os resultados desta votação. Para a gente não ter que listar todas essas possibilidades, porque a gente sabe que quando é um exercício com muitas possibilidades, isso fica muito extenso, muito difícil, a gente pode pensar no seguinte: eu vou escolher 2 candidatos, síndico e subsíndico. Quantos se candidataram aí ao nosso cargo? 4. Então, para ser eleito como síndico, qualquer um dos 4 pode. Quem será o subsíndico? Olha, eu tinha 4, mas um já foi eleito. Então, agora restam para mim apenas 3 opções. 4 vezes 3, 12. Eu tenho aí 12 resultados diferentes para essa eleição. Eu posso resolver isso dessa forma, com a qual vocês já estão acostumados, ou eu posso dizer o seguinte: a ordem faz diferença. Então, a gente tem um arranjo. Quantas opções eu tenho? Eu tenho 4 opções. Lembra que 4 pessoas se candidataram. Dessas 4 pessoas, quantas serão eleitas? 2. É o síndico e o subsíndico. Então, a gente diz que eu tenho um arranjo de 4 elementos tomados de 2 a 2. A gente escreve assim, olha, o A de arranjo, 4 elementos, que é o número de opções. Quantas dessas opções, que serão consideradas? No caso eu tinha 2 cargos. Então, é um arranjo de 4 elementos tomados de 2 a 2. Aqui você está vendo a nossa fórmula de arranjo.
N e P. O que é isso? Aqui é o número de opções e aqui é de quanto em quanto eu vou considerar. No nosso exemplo, eu tinha um arranjo de 4 elementos tomados de 2 a 2. Eu também poderia resolver esse problema usando a fórmula de arranjo. Como seria, né? A gente vai começar a se habituar agora com essa fórmula. Esse N é a quantidade de opções que eu tenho. A gente coloca aqui no numerador ele como fatorial. E aqui embaixo, N menos P fatorial. No nosso exemplo, não era arranjo de 4 elementos tomados de 2 a 2? Como é que ficaria isso? 4 fatorial sobre. No denominador, eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer esse termo menos esse. Então, 4 tiro 2, 2 fatorial. Desenvolvendo esse arranjo, nós teríamos 4 vezes 3 vezes 2, posso parar. Por que eu posso parar? Porque no denominador eu tenho 2 fatorial, também posso cortar. 4 vezes 3, 12. Os mesmos 12 que a gente já tinha encontrado anteriormente, tá? Então, agora eu estou te mostrando duas opções de resolver esse tipo de problema. Lembra sempre, o que é um problema que eu posso resolver utilizando a fórmula de arranjo? Pergunte para você mesmo. Nesse tipo de agrupamento que eu estou considerando, a ordem faz diferença? Se a sua resposta for aham, é um problema de arranjo. Vamos ver alguns exemplos agora, para que você compreenda bem o termo da aula de hoje? Quantos números de 2 algarismos podemos escrever com os algarismos de 1 até 9? Vou te ensinar de 2 modos. Eu quero que tenha 2 algarismos, então eu coloquei aqui 2 marcações, 2 espaços. Eu tenho 9 algarismos, qualquer um desses pode ser usado para a casinha das dezenas. Depois, quantos algarismos eu tenho aqui que eu possa colocar na casinha das unidades? 8, né? Eu tinha 9, faltou a palavrinha distintos aqui. Quantos números de 2 algarismos distintos vamos acrescentar agora? Quantos números de 2 algarismos distintos podemos escrever com os números de 1 a 9? Então, olha só, 9 opções para cá, agora me restam 8, porque o que eu já usei aqui eu não posso repetir. 9 vezes 8, 72. Tem um outro jeito de chegar a essa mesma resposta? Sim. Olha, os números, por exemplo, 23 e 32. Os algarismos são os mesmos, mas a ordem é diferente. Quando a gente troca a ordem, o nosso número é diferente? Sim. Então, quer dizer que a ordem faz diferença. Se a ordem faz diferença, isso aqui é um problema que eu posso resolver utilizando a fórmula de arranjo. Tenho 9 opções. Dessas 9 opções, esses 9 algarismos, quantos que eu vou usar? 2. Então, eu tenho um arranjo de 9 elementos tomados de 2 a 2. Como é que eu desenvolvo? Esse termo aqui, eu pego o fatorial dele e coloco no numerador. Então, 9 fatorial sobre. O denominador, eu vou fazer esse termo menos esse, é a diferença, é o fatorial da diferença. Então, 9 tiro 2, 7. Então, 7 fatorial. Desenvolvo 72. Qualquer um dos modos, você vai chegar ao mesmo resultado. Vamos para mais um exemplo aqui, gente. Um estudante tem 5 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele poderá pintar os estados da região sul do Brasil, cada uma de uma cor? Lá na região sul, nós temos 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cada estado deve ser pintado de uma cor. Então, olha, o primeiro modo de resolver esse tipo de exercício. Quantas opções eu tenho para colorir o primeiro estado? 5. E o outro estado? 4, porque aqui eu já usei antes, não vale repetir. E depois, eu tenho 3 opções, multiplicando esses valores, 60. Outra forma de resolver. Eu tenho aqui que colorir, então, esses estados, cada um de uma cor. Se eu colorir, por exemplo, o Paraná de preto, Santa Catarina de vermelho, Rio Grande do Sul de branco, eu tenho uma sequência. Se eu inverter a ordem, usando essas mesmas cores, mas trocando os estados, a minha resposta é diferente? Sim. Então, a ordem faz diferença? Aham. Então, eu tenho um problema de arranjo. Como é que eu usaria a fórmula de arranjo? Eu tenho 5 opções e dessas 5 eu vou utilizar
3. Então, um arranjo de 5 elementos tomados de 3 a 3. Como é que eu desenvolvo essa fórmula? Esse termo que aparece primeiro, eu pego o fatorial dele e uso no numerador. E no denominador, eu vou fazer o fatorial da diferença entre esses dois. 5 tiro 3, 2. 2 fatorial. Desenvolvendo 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Por que eu parei no 2? Porque no denominador eu tenho 2 fatorial também, posso cortar. Duas formas diferentes de chegar ao mesmo resultado. Para a gente fechar, vamos conversar um pouquinho sobre o terceiro exemplo, que é o seguinte. Numa empresa, nós temos 15 funcionários que se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através de voto individual dos membros do conselho da empresa. De quantos modos diferentes essa escolha pode ser feita? Pensa comigo. Eu vou eleger um diretor e um vice-diretor. Suponhamos que o candidato A seja eleito diretor e o B vice-diretor. Se eu troco a ordem, coloco o B como diretor e o A como vice-diretor, o resultado é diferente? Pensa. Sim, a ordem faz diferença. Então a gente tem um problema de arranjo. Eu tenho 15 elementos, 15 opções e apenas 2 serão eleitos. Então, um arranjo de 15 elementos tomados de 2 a 2. Como é que eu desenvolvo? Esse termo que aparece primeiro, pego o fatorial dele e uso no numerador, 15 fatorial. Embaixo, faço a diferença entre esses dois termos, 15 tiro 2, 13. Então, sobre fatorial de 13. Desenvolvendo isso aqui, 210. Ou então, serão eleitas 2 pessoas. Coloco 2 marcações. Quantas opções para a primeira? 15. Qualquer um dos 15 pode ser eleito. E para o cargo de vice-diretor? O que já foi eleito aqui não vai ocupar também na chapa a posição de vice. Então, agora restam apenas 14 possibilidades, multiplicando 210. Resolvemos vários exemplos utilizando 2 técnicas diferentes. Você, a partir de então, vai escolher, quando você estiver resolvendo um exercício, qual é o método que você prefere. Mas que fique claro na sua cabecinha. O que é o arranjo? O arranjo é um tipo de permutação, é um tipo de combinação que nós podemos fazer, mas naquelas em que a ordem faz diferença, ou seja, utilizando os mesmos elementos. Se eu troco de posição a ordem em que esses termos aparecem, eu tenho um resultado diferente. Isso é o que caracteriza o que nós chamamos de arranjo dentro de análise combinatória. Bons estudos, moçada!